Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Estimadas irmãs, estimados irmãos, das duas dimensões da vida, que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça nos envolvendo, nos inspirando, nos fortalecendo, nesse projeto primordial de nossas existências, de nossas reencarnações, que é efetivamente construirmos a nossa autoiluminação no enfrentamento das provas e expiações de cada dia. Quando nós temos a oportunidade de nos depararmos com um espírito puro e recebermos dele as lições sobre a lei de Deus, a lei divina ou natural, é de fato uma das mais significativas experiências que um espírito ainda aprendiz da lei divina ou natural tem a oportunidade de vivenciar. Seja de uma forma direta, como aqueles irmãos e irmãs que outrora, há mais de 2 milênios atrás, teve a honra, a alegria, a oportunidade de conviver com Jesus de Nazaré. Este espírito que, na perspectiva do pensamento espírita, da doutrina espírita, é o único espírito puro que conviveu conosco diretamente no cotidiano da sociedade humana. Tudo na vida de um espírito puro, o seu olhar, os gestos que fez, que faz, que não fez, a forma como ele se porta, se movimenta, gerando os mais detalhados exemplos aos mais amplos exemplos, em si é um tesouro inalienável que todos nós precisamos estar vigilantes, atentos, para compreender e, acima de tudo, compreendendo aqueles que já compreendem a lei divino-natural na sua plenitude, que não só usa o intelecto, mas transforma as conquistas do intelecto numa sinfonia de amor que representa a vivência plena desta lei. Jesus fez um discurso onde ele apresentou para a humanidade de todos os tempos da história, 15 lições que Mateus, percebendo a riqueza daquele discurso, registrou nos 2 capítulos, o 6º e o 7º do seu Evangelho. E exatamente um deles, no qual o versículo 21 está incluso dentro do capítulo 6º, ele traz uma preciosidade que, apesar de todos os nossos estudos em torno do pensamento de Jesus sobre este assunto,
em várias reencarnações, não só nesta, nós ainda não compreendemos a plenitude deste ensinamento. Isso é previsível, porque dentro da compreensão da lei do progresso que o Espiritismo nos apresenta, especificamente registrado na parte 3ª do Livro dos Espíritos, nós somos criados pelo amor divino como espíritos simples e ignorantes. Nós ainda não compreendemos a lei no momento desta criação, em que o amor divino nos possibilita a consciência de si próprio, a capacidade de construir raciocínios lógicos e, acima de tudo, de poder vivenciá-los na nossa maneira de ser no mundo das vidas que se sucedem. E é por isso que, no projeto de Deus que Jesus executa entre nós, como governador espiritual deste orbe que nós chamamos de Terra, essa grande espaçonave que se desloca pelo universo, em que o Sol equilibra as relações de movimento dentro de uma grande nave-mãe chamada Via Láctea, que também se movimenta no universo infinito da criação divina. Nós que estamos mais próximos do início da jornada, temos ainda dificuldades intelectuais e morais, ético-morais, de compreendermos os ensinamentos de um espírito puro sobre o que é, de fato, o verdadeiro tesouro que Deus nos oferta a todos os instantes da nossa existência. Aprisionados que estamos nos domínios do egoísmo que oblitera, que dificulta uma verdadeira catarata de último estágio, no primeiro estágio da evolução, que dificulta vermos, compreendermos quais são os verdadeiros tesouros que Deus nos oferta. Para nós, ainda é a aparência. Para nós, ainda é a ilusão. Na grande jornada para Deus, ainda estamos no deserto, sendo enganados por uma ilusão de ótica, procurando miragens, quando na verdade deveríamos estar procurando a verdade. A única verdade plena do universo é a lei divino-natural. Tudo mais está regido e encaminhado com base nesta lei, não só na Terra, no Sistema Solar, na Via Láctea, no aglomerado de galáxias que a Via Láctea compõe. Tudo, do micro ao macrocosmos, tudo, absolutamente tudo é regido por esse grande tesouro que é a lei divino-natural. Mas nós, ainda nas percepções das miragens da ignorância sobre essa lei, ainda, como profetizou Jesus no seu ensinamento, adoramos os tesouros que são roubados,
Hoje em dia, até com muita facilidade. Quem tem condição de pagar seguro ainda fica perturbado, mesmo pagando o seguro. Muitas vezes, a gente olha para as riquezas temporárias da vida temporária, que é a vida das experiências reencarnatórias. E temos convicção que aquilo que a sociedade nos ofertou e que nós conquistamos com o nosso trabalho, os bens que são motivos de inúmeros seguidores de Jesus se violentarem mutuamente para decidir quem fica com mais dentro de uma herança que os pais, as mães, a família nos deixam. Impressionante. Nós, ainda hoje, temos quase que convicção que a propriedade que nós conquistamos é nossa. A minha casa, a minha biblioteca, os meus livros, meu carro, as cabeças de gado, a terra. Tem gente até que acha que o corpo é seu, corpo físico. Esse aqui é meu, eu faço o que quiser com ele. Tantas coisas. Nós temos convicção, brigamos. Países destroem países, até hoje. Nações invadem outras nações para dominar as riquezas que são delas. Porque historicamente nós chegamos primeiro. Porque a terra prometida foi dada por Deus ao povo escolhido. Temos que destruir os filisteus. A nossa ignorância, ela é profunda. E Jesus chamou a atenção. Olha a dica que ele deu. Tudo que for tesouro que pode ser roubado, você fique atento, porque não é um verdadeiro tesouro. Tudo aquilo que pode ser tirado de você não é seu. Entendeu? E ele ainda usou uma outra metáfora. Tudo aquilo que é propriedade nossa, que pode se corroer com o tempo e se transformar e até desaparecer, também não é um verdadeiro tesouro. E mais, Jesus disse assim: tendes cuidado em não acumular tesouros na terra. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Nós, os espíritas, temos o acesso a uma compreensão extremamente aprofundada das lições de Jesus. E aí nós sabemos revelações profundas sobre isso. Eu vou usar, por exemplo, o Dia dos Pais. É outra referência interessante. Esse aqui é o meu pai, esse 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 é o meu pai. O que é que isso significa? Ele é meu e de mais ninguém? Quem nunca não teve um pai ou não teve uma mãe, não sabe o que é não os tê-lo. Ao longo de uma jornada reencarnatória. Tem pessoas que adorariam ter um pai Ferrari, aquele assim perfeito, não é? E a maioria de nós não gostaria de ter um pai Fusquinha, dos 64, 60, porque é uma diferença muito grande, não é? E tem gente que gostaria de ter qualquer um, porque não tem.
E muitas vezes a gente olha para os pais e diz: o Senhor é meu. Aí vem a desencarnação e diz: não é não. Aí vem mais ainda a reencarnação e o seu pai vai ser seu filho. Pode ser até a sua esposa. Pode ser até a sua filha, já que nós descobrimos no Espiritismo que, de fato, até o sexo não é nosso. Que coisa interessante. A gente pode reencarnar como mulher, o espírito, o ser imortal, como mulher ou como homem. Então, nem isso é da gente. Tem gente que diz, como eu, não tenho condição de reencarnar como mulher nesse planeta. Eu assumo isso. Eu só reencarno se os mentores disserem, vai ter que ir. Aí eu digo, eu vou ter que ir mesmo, né? Mas a situação não é tão fácil. E como homem machista que eu sou, mas só descobri depois dos 45 anos que era, de verdade, eu cada vez mais descubro o desafio que é reencarnar como mulher. Por isso que eu estou na fila, lá no final. Não sou voluntário. Entende? Então, até isso é um tesouro magnífico que a gente muitas vezes não percebe. Eu não estou dizendo que a gente não vai pagar o seguro da casa, do carro, não é isso que eu estou dizendo. Porque isso é importante. Cria muitos transtornos hoje, não é? Nessa sociedade organizada ainda pelo egoísmo, que faz as diferenças sociais extrapolarem, ultrapassarem o limite, de fato, de alguém decidir seguir um caminho adequado ou não. Porque, infelizmente, nós estamos organizados pelo egoísmo ainda na sociedade. Poucos seres humanos hoje no planeta, dependendo do país, isso se complica, de fato têm a oportunidade de vivenciar experiências para, por exemplo, conseguir um pleno emprego. Por exemplo, só por causa do egoísmo. Mas o que a gente está querendo falar é que tudo, como diz Merlânio Maia, um poeta espírita da Paraíba, alguns aqui podem conhecê-lo, e ele diz assim, tudo o que Deus faz é bom. É um poema que ele tem. Eu não vou declamar porque não tem condição de memória para isso. Mas essa frase é importante. Tudo que Deus faz é bom. O corpo da gente, as riquezas do planeta, tudo que existe que Deus faz para nós são tesouros em potenciais. Primeira, compreensão. Mas esses tesouros não são propriedades nossas, são empréstimos. Se eu compreender isso, eu vou fazer como Chico Xavier, que é um dos exemplos interessantíssimos, próximos de nós, espíritos imperfeitos, para a gente pensar mais ou menos isso. Um dia, um jovem adentrou a sua residência e levou a metade do paletó. Quando ele viu, sair correndo atrás com a outra metade. O ladrão pensava que ele estava querendo prendê-lo. Mas não, meu irmão, leve o resto do paletó. A gente sai correndo atrás e chamando a polícia, não é não? Só não sai correndo atrás hoje porque a situação está difícil. Você pode desencarnar. Então é melhor ele levar metade do paletó e a gente nem levar a outra porque pode ser alvejado. Mas o que é uma pessoa que encontra o tesouro de que tudo que ele tem, que ele conquistou, a casa, o carro, tudo, é um empréstimo. E que se alguém levar e você não tiver como se defender de uma maneira cristã, digna e tudo mais, mesmo que você tenha o direito depois de processar para educar um indivíduo socialmente, mas não para utilizar a raiva numa transformação de ódio para punir alguém, como se de repente a gente pensasse, nas reencarnações, eu olho para trás, será que eu roubei alguém? E assim a gente educar na sociedade
mais a gente está livre para valorizar as experiências dos tesouros que Deus nos dá. O tempo todo. Imagine um ser humano, espírito imperfeito como nós somos. Desculpe se tiver algum espírito superior aqui reencarnado. Aí o que é que vai acontecer? A gente vai estar diante dos fatos da vida, livre do apego. Eu conquistei, é minha propriedade privada ou coletiva, porque nós temos propriedade privada e coletiva, não é isso? A Federação Espírita de Pernambuco, 120 anos, é uma propriedade privada ou pública? Pública, não é? Mas existem coisas que a lei garante que nós somos o proprietário e temos todo o direito de reivindicar. Mas aí, como eu e o Washington estávamos conversando, a pessoa vai lá, levam as cabeças de cabra ou de ovelha, a pessoa foi presa, o pai de Washington foi chamado, não foi, Washington? Olha que coisa interessante. A gente pode falar dele porque ele já desencarnou, né? Então tá beleza. Quando o delegado lá, o responsável pela segurança, está aqui o ladrão, a gente descobriu porque o couro que ele estava vendendo era a marca, quem é do interior aqui sabe, é a marca do senhor. Aí, o que é que a maioria de nós faria? O que é que a maioria de nós faz? A gente quer a punição, a gente quer tudo, a gente quer a devolução, e a gente não pergunta pelo irmão infeliz que cometeu o delito. A gente o joga numa... Me desculpe a expressão, mas em um tipo de cadeia que desumaniza o resto de humanidade que existe no ser humano e o devolve para a sociedade pior do que ele entrou. E nós ficamos felizes, porque estão todos presos. E se der uma brechinha, a maioria de nós na sociedade cristã atual vai querer a pena de morte. E o Espiritismo diz o quê? Não pode pena de morte. Não pode porque não resolve, não pode porque não é educativo, não pode. Mas, enfim, o pai de Washington chegou, conversou com aquele rapaz, mas você, fulano? E aí ele foi explicar. Olha, doutor, eu peço desculpas, eu nunca fiz isso, mas aí a minha esposa teve um neném, não foi? Não tinha, estava uma seca danada, eu pedi a muitas pessoas, não consegui, e tive vergonha de pedir ao senhor. E aí o pai de Washington disse, mas rapaz, por que você não conversou comigo? Eu estava com vergonha, não tive coragem de pedir para o senhor, mesmo sabendo que o senhor ajudava as pessoas. Aí o pai de Washington, o delegado, disse, e agora o que é que a gente faz? Solte o homem. Agora você nunca mais faça isso e nunca mais apareça por aqui. A mãe de Washington foi fazer uma feira para ajudar, não foi hoje. E aí, quando levou a feira, ele não estava mais nem mais na casa dele. Da vergonha que ele tinha. Não é interessante esse exemplo? Eu achei fantástico. A gente manda prender, manda julgar, joga numa cadeia, não está nem aí para a reeducação de ninguém. E depois, quando o crime organizado surge em nossa sociedade, a gente não sabe de onde veio. Está faltando muita compreensão do que é o verdadeiro tesouro para nós, seguidores de Jesus, ainda hoje. É uma responsabilidade coletiva. E o corpo da gente? Que a gente cuida. Eu até deixei o cabelo crescer, vocês estão vendo, né? Na divulgação que eu era meio careca. Não foi implante, não. Eu só deixei o cabelo crescer. Mas já tem muita gente pensando que foi implante. Mas se fosse, não tinha problema nenhum, não é não? Estão até dizendo que eu fiquei menos feio, viu, Washington? Pois é. A gente olha para o corpo da gente e diz, isso é meu. E a vida diz,
Não é seu. É um empréstimo para você. É um empréstimo que você deve usar da melhor maneira possível. Deve fazer atividade física, comer com equilíbrio. Não precisa levantar a mão, que eu sei que todo mundo aqui faz isso. Tem atividade física, come educadamente e cuida desse tesouro, não é? Tem gente que faz as cirurgias, que faz tudo. Tem gente até que faz a plástica da plástica, a plástica da plástica da plástica, não é? Para cuidar do corpo. Mas será que usar isso como tesouro ou usar isso como uma propriedade que aprisiona? Cuidar do corpo é uma obrigação de todos nós. Inclusive está lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que está completando 160 anos entre nós, reencarnados. E a última lição do capítulo Sede Perfeitos é cuidar do corpo e do espírito. A gente vai para a academia, a gente caminha, a gente corre, a gente faz tudo isso. Pede ajuda nas nutricionistas, os nutricionistas, não é? Isso é cuidar do corpo. Isso é cuidar do corpo. Mas está cuidando para quê? Para não desencarnar nunca? Para de repente dizer, você está vendo como eu estou mais bonito do que você? Você está vendo como eu sou mais lindo? Ó, meu cabelo. Né? Quem é antigo sabe, né? A minha voz não mudou nada, mas os meus cabelos. Né? Para quê? Para exaltar o orgulho, a vaidade, que eu sou mais do que você por causa de um corpo. Ainda hoje tem cristãos que dizem pessoas pretas são inferiores por causa da cor de um corpo. Isso é usar o tesouro de uma maneira adequada? Então o corpo tem que ser usado mesmo, com cuidado, com carinho, com atenção, mas como tesouro verdadeiro, não aquele que está preso nas limitações do egoísmo humano, da vaidade humana, do orgulho humano, que ainda nós, espíritos imperfeitos, estamos aprisionados. Não é essa concepção, mas do uso de um empréstimo divino para a gente fazer o máximo de bem que a gente puder fazer. E tem que cuidar mesmo. Ora, se eu posso desencarnar com 200 anos, por que é que eu vou desencarnar com 50? Não aconteceu nada. Eu estou indo. Chegou nos 70. Porque hoje a juventude é pelo menos até 69, não é? 70 ainda é. 80, aí começa a ficar maduro. 90, aí pronto. Agora está chegando, né, naquilo que é a velhice. Eu estou até preocupado, porque o meu sonho daqui a 2 anos é completar 60, por várias questões que eu não vou dizer aqui, porque não vai dar tempo. Mas já estão mudando a lei, já tem gente me aterrorizando, dizendo, se preocupe não, que em 2 anos, idoso vai ser com 70. Eu digo, eu não vou chegar nunca nessa encarnação a ser idoso. E você usar a energia do corpo, a energia do fluido vital de uma reencarnação até o limite que você puder, isso é fantástico. E a gente deve buscar isso, não há nenhum problema nisso. Porque eu estou usando a riqueza desse corpo, desse fluido vital, para construir em mim o bem e para ajudar a sociedade a vibrar cada vez mais no bem. Esse é um tesouro. Eu lutei durante não sei quantos anos, estudei desde... Eu sou do tempo de jardim de infância, viu? Desde o jardim de infância, cheguei na universidade... Fiz 2 cursos, deixei 2 no meio do caminho, engenharia e zootecnia, não é? Consegui fazer outros estudos mais aprofundados na área da educação, ótimo. Pesquisas no campo da história, no campo da educação, maravilhoso. E os títulos aparecem. E você é o título ou você é o conhecimento que você adquiriu? Eu tenho que chegar aqui e dizer que eu sou doutor em educação para ser respeitado? É isso?
Entende do que eu estou falando? Eu sou doutor disso, eu sou doutor daquilo, eu sou doutor sem ser doutor. Tem muita gente que é doutor sem ser doutor. Não foi? Não defendeu uma tese, por exemplo. Mas o que é que está por trás disso? O empavonamento do tesouro que o ladrão rouba e que as traças corroem, que a ferrugem corrói, e que não é esse o sentido do verdadeiro, melhor dizendo, tesouro do conhecimento de quem dedicou uma vida inteira a estudar mais sobre vários assuntos ou determinados assuntos. Não há nenhum problema quem gosta de estudar mais. Esse tesouro que Deus possibilita experiências para que a gente conquiste, não tem problema nenhum. Se eu estou sintonizado com a lógica de Jesus, é como Bezerra diz, os mais esclarecidos têm que usar a luz do esclarecimento para que quem não tem aquele nível de esclarecimento desperte. Possa dizer, mas eu nunca tinha pensado nisso. Mas como é que pode isso? Eu já escutei essa história, já me detive nessas informações há tanto tempo e nunca tinha percebido esse detalhe que faz a gente crescer, que faz a gente se renovar, que faz a gente esperançar sempre no caminho do bem. Não há nenhum problema nisso. Então a gente tem que, como Jesus disse, se preocupar. Qual é o verdadeiro tesouro que eu estou acessando? Para que ele se torne um verdadeiro tesouro, seja o que for que Deus nos oferta enquanto oportunidades ou enquanto empréstimos, só se torna tesouro, disse Jesus, quando a gente os guarda no céu. O que é que isso significa? Projeto de evolução. Projeto de evolução. Significa que quando eu me desprendo do egoísmo humano limitado, desse processo de aprendizagem, nessa que o Livro dos Espíritos, através do estudo de Allan Kardec, propôs como uma escala espírita, na terceira ordem, é eu me projetar para a primeira ordem, que é de espírito puro. Qual é o caminho? O caminho para transformar qualquer empréstimo de Deus, qualquer investimento de Deus em nós, estando encarnado ou desencarnado, é sempre fazer o que Jesus nos exemplificou. Fazer ao próximo o que tu gostarias que ele fizesse para você. Então eu projeto o bem que eu quero para mim, eu tenho que projetar para os outros. Eu quero estudar na melhor escola. Temos que trabalhar socialmente para todo mundo estudar na melhor escola. É assim que funciona a Terra? Claro que não. Ainda não é. Mas um dia será. Houve um tempo que nem educação tinha para quem não era da nobreza, para quem não era do poder. A ignorância era quase 100% numa sociedade. Hoje, com todos os desafios que a gente tem da educação no planeta, não é só no Brasil, o Brasil tem as suas características, mas muito mais espíritos que reencarnam têm acesso ao conhecimento. Agora o que a gente precisa é transformar os sistemas educativos do planeta para incluir todos os seres humanos. E não é fácil. Levanta o braço aqui quem está na experiência da educação como profissão, independente do nível. Tem alguém aqui que é professor, ou universitário, ou do ensino médio, ou do ensino... Muito obrigado. Vocês sabem do que eu estou falando. É desafiador, mas é uma tarefa que é um tesouro também, muito significativo. Porque não existe nenhuma profissão que não dependa da ação dos professores ao longo da sua jornada reencarnatória. Mas como é que a gente está cuidando da educação? Esse tesouro. E a saúde humana? Tem que existir espaço para a saúde de todos e não a saúde de alguns apenas. Esse é o desafio da humanidade. Quem se desafia, por exemplo, no Brasil,
a pegar um sistema tão interessante e revolucionário na história da saúde do planeta Terra. Tem alguém aqui que é da área da saúde pública? Levanta o braço. Vocês sabem a importância que o SUS tem, não sabem? E que é um modelo que o Brasil lançou para o mundo e ele é revolucionário, não existe em outro país. Ah, mas é porque se inspirou no modelo de saúde inglês. Minha gente, o modelo de saúde inglês vocês nem sabem como é. Legal, mas é só legal para inglês que tem uma certa vibração espiritual. Se você, brasileiro, chega lá, não é bem assim não, mas qualquer ser humano que chegar no Brasil e precisar ser atendido, ele é atendido em qualquer lugar, tá certo? Que esteja com a porta aberta. Tudo bem, aí vocês vão dizer, mas os ambulatórios dos bairros não funcionam também assim. É verdade, mas se for urgência, você só desencarna no Brasil se tiver que desencarnar. Porque atendimento você vai ter. Pode ser que depois da urgência não seja tão célere como precise, né? Mas nos Estados Unidos você vai morrer na porta do hospital e não entrar. A não ser que você saia de lá desencarnado, porque a sua família vai ter que pagar. Eu nunca me esqueci de um senhor de idade que foi acometido do SARS-CoV, o famigerado vírus da Covid. Quando ele saiu do atendimento, que viu todo aquele movimento, Washington, sabe o que foi que ele disse? Meu Deus, eu criei uma dívida para a minha família em várias gerações. Quem é que vai pagar isso? Felizmente, não foi assim que foi tratado, não é? Houve todo um investimento muito sério, inclusive do governo norte-americano para esses casos. Mas nós temos que ter um planeta para todos. Ainda hoje, vocês sabem que ainda hoje tem pessoas que não se alimentam uma vez por dia no planeta. E não é só no Brasil não, viu? É no planeta. Aonde nós estamos colocando o tesouro do conhecimento científico, o tesouro da gestão pública em todos os níveis, o tesouro do conhecimento da caridade. Compreende como nós estamos distantes de vivenciar o que Jesus chamou lançar os tesouros para o céu? Ou isso nos preocupa? Ou isso nos preocupa diariamente? Ou pelo menos de domingo em domingo, né, Washington? Ou então a gente não está compreendendo o que é ser um seguidor de Jesus como ele exemplificou. Aliás, desculpe, exemplificou não, exemplifica até hoje. Se não incomodar a gente, é porque a gente ainda está amontoando tesouro, onde os ladrões roubam e a ferrugem come. O Espiritismo é essa maravilha de libertação da nossa consciência. Quem disse isso foi Éden? De forma alguma. Jesus profetizando, ele disse que um dia, a humanidade iria conhecer a verdade e esse conhecimento da verdade nos libertaria. Esse é o maior tesouro que Jesus deixou para nós. O tesouro do esclarecimento, o tesouro da vivência e o chamado amoroso de sempre, sem excluir ninguém. Não falta o tesouro da reencarnação para nós. Isso é fantástico. Pode ter a crise mundial que tiver, mas reencarnação não falta. Pode demorar mais, né? Porque hoje os casais estão querendo ter um gato, um cãozinho, em vez de um filho reencarnado. Uns não querem nem ter um menino inteiro, é meio menino, não é? Hoje, quando um casal tem 2 filhos, a gente já diz logo que é obsidiado. Isso aí está obsidiado. Não tem juízo não, entendeu?
Reencarnar não está fácil. A filha de Dr. Bezerra está aumentando e ficando com passivo. Todo mundo aqui sabe o que é a filha do Dr. Bezerra. Diz o folclore do movimento espírita, né? Que Dr. Bezerra tem uma fila de reencarnantes que ele escolhe e direciona para algumas famílias. Parece que a fila está ficando com um passivo maior, não é? Mas a alegria é que também a gente tem mais casais, tem mais gente no planeta. Já são mais de 8 bilhões. A China deve estar recebendo grande parte dessa fila aí, né? E outros lugares que a gente tem pelo mundo. Reencarnar não é fácil, não. Então vamos aproveitar. A nossa, a gente já está aqui. Tudo bem que eu estou com quase 58 anos, mas ainda tem tempo. O meu projeto é de 90 anos, viu? 90 anos. Eu estou com 58, falta quanto? 22? Eu só tenho 22 anos, mas se não der certo, e eu só tiver mais 10 anos, então eu tenho que correr. Eu tenho que correr. Eu tenho que me cuidar mais. E como é que eu estou usando os tesouros que Deus me dá para fazer a coisa melhor possível ao meu alcance? Tudo bem, Éden, vai ter reencarnação, mas eu quero estar melhor. O máximo que eu puder. Eu sei que eu não vou resolver tudo. Nós não vamos resolver tudo. Mas a gente tem que sair com a sensação de que a gente tentou resolver o máximo que a gente pôde. Aí quando você chega diante dos mentores que organizaram a nossa reencarnação, avalizaram, encontrou um pai e uma mãe, graças a Deus, meu pai, que já está no mundo espiritual, topou, a minha mãe também. 5 meninos. Eu fui o primeiro dos 5. 3 homens e 2 mulheres. Família pequena. A de Washington tinha umas 20 e Washington. 17, quase que eu acertava. Olha a diferença de 17 para 5, não é? Minha gente, tantos aprendizados. Então, a gente não é medo de desencarnar, não é isso que a gente está falando, é usar o máximo possível os tesouros. Já voltei a treinar, sou atleta master de handebol, que foi o meu esporte favorito nessa reencarnação. Estou correndo, a minha meta é poder correr, ou pelo menos trotar 5K, para quem não sabe o que é corrida de rua, 5K é 5 quilômetros. Aprendi lá. Eu ficava procurando. Olha, eu sou quase engenheiro mecânico, técnico em mecânica pela Etfern, né? Os IF de hoje. E eu fiquei procurando essa medida, podendo ter perguntado. A falta de humildade, né? Depois eu descobri que K é quilômetro. Minha gente. E eu pensando que era potássio, que era alguma coisa desse tipo, entendeu? Pois é. Porque eu quero chegar nos 90, mas não para alguém dizer, você está lindo. Não. Diga, tudo bem. Mas é principalmente usar o fluido vital ao máximo possível. A minha meta é eu desencarnar com saúde. E vocês saberem que eu desencarnei, mas ele estava tão bem, não é? Não tinha doença nenhuma. Como é que pode? Aí eu estou feliz, porque aí eu desencarnei com saúde. É a minha meta. Algumas coisas em mim já desencarnaram, mas eu todinho não. A vesícula já desencarnou, entendeu? A mais nova que desencarnou foi a próstata. Porque era melhor ficar sem ela do que com o tumor que estava lá, maligno, né? Tumor de próstata. E eu, pelo exemplo de papai, eu me cuidei. E o bichinho era pequenininho, Washington. E agora ele foi com Jesus e não deixou nada. Já desencarnou o pobre. Então, essas coisas acontecem, mas a gente vai cada vez mais se encantando com a beleza da vida. Aí a gente olha para a estante, como diz André Luiz, tesouro. Um livro é um tesouro. A biblioteca da FEP, de um centro espírita, da cidade de Recife, precisando de livro espírita, e a gente, não presto para ninguém. Porque esse livro foi o primeiro que eu comprei quando eu comecei ainda lá com 9 anos. Tudo bem, se o livro é histórico, fique. Mas nem todos os livros que a gente tem na livraria são históricos. A gente doa para que a luz, como diz André Luiz, brilhe para outras pessoas.
Pega o livro, não tem a quem doar? Tem. Você faz assim, ó. Você vai para o shopping, ou vai pegar o ônibus, ou vai andar de bicicleta, ou vai fazer qualquer coisa. Você leva aquele livro que você faz 10 anos que não tirou da estante. Você leva e bota num banco de uma praça que tem uma cobertura. E deixe lá, como aquele homem que salvou um quase suicida na ponte do Rio Sena. Lembram dessa história? E que a pessoa escreveu esse livro, salvou a minha vida. Um que queria pular antes no Rio Sena. Ele depois encapou e mandou para Allan Kardec numa carta brilhante para Allan Kardec. Este livro também salvou a minha vida. Numa das fases mais difíceis de Allan Kardec na história da missão dele. E foi aquilo que renovou o codificador. Olhe como o livro é luz, não é? É um tesouro. O alimento que chega à boca do faminto, mas não para educá-lo como pedinte, mas para tirar a fome momentânea e conduzi-lo para um processo de libertação. A nossa sociedade precisa se organizar para isso. Esse é o tesouro da riqueza. Um dia, ninguém, absolutamente ninguém, vai dizer, eu sou dono disso. Vai dizer, está emprestado a mim, mas nós todos somos donos disso. Da terra, dos animais, das plantas, das riquezas, serão nossas. Nossas não porque eu vou dar de qualquer maneira, porque todo mundo vai poder usufruir de todas as riquezas. Esse é o projeto evolutivo da Terra. E se preparem, viu? Eu tenho 2 minutos ainda, não é isso? Mas eu vou dizer uma coisa que vocês não sabem. Isso é informação nova que o meu mentor espiritual, porque o obsessor não diz isso. O meu mentor espiritual disse, Éden, você cuide. Porque o tempo está diminuindo, não da minha desencarnação, mas do meu processo evolutivo. Eu amo a Terra, cada dia mais eu amo a Terra. É um planeta maravilhoso. Aí chegou a informação para mim, viu? Isso vocês não sabem. Nós entramos, minha gente, nós entramos num período de uma transição do planeta Terra para mundo de regeneração. A gente vai ter aí alguns milênios de transição, mas vai chegar um dia que o aeróbus vai parar no mundo espiritual e vai dizer assim, Éden, entra. Por quê? Porque a transição terminou. E foi, oxente, e não me disseram, não. Se fosse Éden pernambucano, né? Eu digo, oxente, por que eu estou aí nessa lista? E esse aeróbus vai para onde? Esse é o aeróbus chamado aqui por nós como o aeróbus dos exilados da Terra. Ele vai sair da Terra e vai levar uma turma que você faz parte, quer dizer, desculpe, você faz parte, e você vai para um planeta menos evoluído do que a Terra, porque terminou o tempo, rapaz. E agora o que é que eu faço? Você vai reencarnar lá. Vai ajudar o povo a evoluir, vai ter experiências maravilhosas de amor. Mas fique tranquilo, você pode voltar depois de alguns milênios, você volta para cá. Mas só depois que realmente você estiver em condição. Vocês já pensaram no meu currículo de espírito, que já pode ter sido exilado de capela? Eu fiquei pensando nisso. Imagine que eu seja exilado de capela. O espírito que está aqui, nesse corpo, falando com vocês. Aí vai ter outro registro no meu currículo. Exilado também da terra. Vocês cuidem. Aproveitem os tesouros que Deus nos dá para viver a mensagem de Jesus, que é a regra áurea
que nos leva, de fato, a acumular os bens nos céus, ou seja, em sintonia com a lei divina natural, vencendo passo a passo o egoísmo, o orgulho, a vaidade e usando as riquezas de Deus para benefício do nosso enriquecimento intelecto, moral e de toda a coletividade humana. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Agora, não conte com isso sem não cuidar da mensagem de 8. Não contemos com isso, porque a gente pode correr o risco de pegar o aeróbus. Não é para nosso lar. Eu digo para vocês que eu ainda não sei, mas uma coisa eu sei, não é um lugar legal, não. É melhor ficar na terra. Que Deus nos abençoe mais ainda, que Jesus nos fortaleça, que Itagiba nos incentive e que a gente escute o nosso mediador de luz, que é o mentor espiritual, que sempre está com a gente e que a gente pensa que ele esqueceu da gente. Isso não é verdade, porque o que Deus faz é o quê? Tudo que Deus faz é o quê? É bom. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.